E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana, mais um dia de análise de todo o nosso mercado aí de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin, todo o mercado na verdade ele fica bem lateralizado ao longo do final de semana, a gente tem um indicador fundamentalista que está me preocupando um pouquinho com relação a essa subida. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo isso, além da nossa análise gráfica e sentimental que a gente sempre faz aqui. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias do Bitcoin, todo o mercado cripto aí, comentando de pontos fundamentalistas, dados on-chain, análise gráfica, sentimento, notícias e tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. E também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram, o meu grupo de investimentos do Slack, que ele é 100% gratuito, onde eu sou bem mais ativo, né? Eu dou continuidade para as análises, estou sempre postando uma novidade. E bora começar aqui com a análise logo de cara nesse indicador. Esse indicador eu acho que eu nunca passei aqui no canal, que ele é a quantidade estimada de alavancagem, né? Ele é uma razão aí estimada de alavancagem. E o que está me preocupando? Que ultimamente, né, na verdade, desde que a gente teve a nossa correção lá em maio, né, com a proibição do Bitcoin na China, com o Elon Musk falando de mineração, a gente chegou a ter uma queda na alavancagem, mas logo em seguida, galera, foi só subida, só subida. E mesmo nessa queda que a gente veio desde o topo histórico de novembro até chegar à nossa mínima de janeiro, a gente teve uma queda de fato um pouco brusca, né, devido a todas aquelas liquidações que a gente teve lá nos 42k, que aconteceu por causa de alavancagem, por sinal, mas logo em seguida começou a subir e segue subindo, e agora a gente está no nível extremamente alto, né? Desde aqui desse histórico gráfico de 2019, a gente não viu esse nível de alavancagem em patamares tão acima, tal como está acontecendo agora. Até que nos últimos dias a gente chegou a ter uma diminuída bem pequenininha, né, no final de março, agora para o começo de abril, mas ainda me deixa um pouco preocupado, porque quando as pessoas elas estão alavancando, significa que as pessoas elas estão muito otimistas, estão se arriscando demais em um mercado, mas olhando por outro lado, né, eu gosto sempre de fazer uma análise histórica do indicador, e a gente consegue ver que quando a gente tem uma subida nesse indicador, tem duas coisas acontecendo. Ou é um indicativo de possível fundo e nova alta, ou é um indicativo de final da alta e começo de uma correção. Então, se a gente olhar aqui historicamente, né, desde o nosso Corona Crash, aqui lá em março de 2020, a gente viu uma subida nesse indicador, né, uma subida na porcentagem de alavancagem e o mercado reagindo de acordo, né? E mais uma vez a gente viu aqui uma alta muito grande, né? Olha só, aqui deu uma alta muito grande e foi o começo do rompimento aí dos 20 mil dólares, né? Mais uma vez chegando aqui no topo histórico, a gente deu uma alta aqui muito grande e foi o começo da correção. Encontramos o fundo, o pessoal voltou a alavancar de novo, começamos a ver o preço a subir. Mais uma vez tivemos uma alta aqui e o preço ele começou a cair, tivemos várias liquidações. E aí agora estamos tendo um movimento de alta, né? Inclusive uma alta muito significativa aqui ao longo do mês de março e juntamente uma possível reversão de tendência. Esse indicador ele é muito bom porque ele já mostrou pra gente momentos aqui de topo, né, quando as pessoas estão muito eufóricas com a alavancagem, mas também após momentos de pânico e de correção, ele também mostrou pra gente que as pessoas elas têm interesse em se alavancar para pegar uma possível onda de alta, que pode ser o que está acontecendo. Eu estou passando isso aqui para vocês para deixar claro que o mercado, esse indicador ele não vai falar se o mercado ele vai subir ou se o mercado vai cair, ele vai falar com base na euforia das pessoas, né? E pessoas podem se alavancar a favor ou contra uma tendência. Mas o que eu tenho para falar é porque é importante levar isso em consideração, porque eventuais liquidações podem trazer volatilidade e movimentos imprevisíveis para o mercado. Então tomem cuidado com isso, porque quando as pessoas se alavancam demais, e ainda assim caso elas errem esse sentido, a gente pode estar vendo movimentos muito bruscos e totalmente imprevisíveis, né? Os famosos pegadores de stop, liquidações e coisas do tipo. Então vamos ficar de olho com isso aqui e vamos para a nossa clássica análise do order book, que eu sempre gosto de passar aqui para a gente, né? Após um final de semana bem consolidado, a gente está bem meio a meio também
em questão de compradores e vendedores. Isso faz, né, com que tenha uma consolidação, um equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras, porque a gente tem suportes aqui próximos à região dos 45 e resistência próxima à região dos 48, né? Se a gente olhar aqui, quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar, porque a gente está numa tendência de alta no semanal, estamos numa tendência de alta no diário, e aí isso vai fazer com que pessoas queiram atuar compradas para seguir nessa tendência forte. Enquanto no lado dos vendedores, né, a gente já tem tokens alocados aí próximos aos 47, 48, que eu imagino que sejam essas muralhazinhas de compra, né? Até que 47.500, essa aqui 48 nem tá mostrando. E realmente é uma zona muito forte de resistência, né? Mesmo se a gente passar os 48, a gente vai ter os 50 e também os 52, que eu já mostrei para vocês que é uma zona de resistência bem forte, onde está a 618, onde tem topos prévios e os ursos com certeza vão querer atuar nessa região. Então, para a gente ficar otimista e poder vir a testar níveis mais altos aí dos 50 e quem sabe dos 60 mil dólares, é extremamente importante que a gente rompa a região toda até os 52 mil dólares. Caso contrário, vai ter muita resistência aqui nessa área. Passando antes de ir no Bitcoin, né, como sempre no nosso S&P 500, a gente teve um final de semana, eu acho que, né, obviamente sem negociação, mas a gente está vindo de um cenário corretivo barra consolidado, né? A gente teve um rompimento aqui dessa figura de reversão, essa cunha descendente. Estamos fazendo uma correção na região das médias. E é uma correção extremamente saudável, né? Caso de fato a gente respeite a região das médias e volte a subir. Muito provavelmente o Bitcoin e o mercado cripto podem seguir pelo mesmo caminho. É muito importante também ressaltar que os nossos futuros do S&P 500, né, a Bolsa de Valores americana, ela está passando por um momento corretivo, enquanto essa correção do Bitcoin está acontecendo de forma consolidada e lateral, né? Ela não está caindo tanto quanto a bolsa. Isso mostra que os mercados de criptomoedas eles estão mais fortes que a bolsa de valores americana e um eventual movimento de alta poderia fazer as criptos se valorizarem muito mais e a bolsa e o mercado tradicional poderia puxar todo esse movimento. Então vamos ficar de olho sempre no mercado tradicional para saber o que pode estar acontecendo com o mercado cripto. A nossa dominância também, que eu sempre passo aqui com vocês, a gente segue em queda, né? A gente está com 41,60% de dominância. Quando a gente começou nessa tendência de baixa, eu falei, galera, vamos ficar de olho em altcoins para investir? Sim, porque a gente pode estar vendo um período de valorização do Bitcoin. O Bitcoin valoriza muito, as altcoins não acompanham e consequentemente elas ficam baratas com relação a todo o movimento e as pessoas vão tentar migrar seu capital para as altcoins e assim que forma a tendência, né? Porque aqui a gente viu durante semanas o capital indo para o Bitcoin ganhando força, subindo pra caramba, e agora, né, o Bitcoin subiu demais, está consolidado, o capital ele está indo para as altcoins que ainda não valorizaram esse tanto. Por isso que é importante olhar a dominância, né? Por isso que eu estou investindo. Na verdade, desde que a gente começou a dar uma fraquejada na dominância, eu busquei algumas altcoins para investir. Eu falei isso lá no Fechando o Dia, inclusive analisei algumas altcoins aí para swing que eu me interessei em entrar em algumas delas eu realmente entrei e agora eu estou acompanhando todo esse movimento, né? À medida que sobe eu vou fazendo parciais porque a gente sabe que eventualmente o capital vai precisar voltar para o Bitcoin. Eu acho que é questão de tempo e eventualmente do Bitcoin sair desse cenário consolidado e romper essa região de resistência que eu comentei lá no order book com vocês. Isso vai ser extremamente importante para o Bitcoin ficar mais otimista, os investidores todos abrirem o olho aí para o Bitcoin e consequentemente a gente está vendo o capital ir em fuga para o Bitcoin rompendo essa figura e quem sabe às vezes até passar dos 50% de dominância, que é um ponto extremamente importante aí para o mundo de criptomoedas, que vai mostrar que os investidores eles estão muito mais interessados em investir no Bitcoin e não nas altcoins que são moedas secundárias. Olhando o nosso Bitcoin agora, né, Bitcoin Tether, a gente está consolidado, na verdade, não tem muita coisa o que se falar, né? A gente vê que essa zona verde ela está servindo bem de suporte, mas em compensação toda essa região de negociação aqui deixou pessoas presas, né? Olha o tamanho do VPVR aqui no curto prazo, no gráfico de 1 hora. Então é só o Bitcoin bater aqui que entra força vendedora. Olha como que a gente tem rejeição. Olha como que a gente tem rejeição. E são rejeições fortes, né? Bateu ali, caiu. Bateu ali, fraquejou, caiu de novo.
enquanto a zona verde, a zona dos 45 mil dólares, está segurando muito bem. Então, enquanto o Bitcoin tiver aqui, eu acho que entre os 45 e 500 mais ou menos, e a região aqui dos 47, 47,5, ele vai sim estar consolidado. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Porque quando ele está consolidado, tem pessoas que também estão ficando presas aqui. Então, um eventual rompimento ascendente faria com que isso tudo virasse uma base de preço e consequentemente a gente tivesse uma forte zona de suporte aqui para estar rompendo toda a região de consolidação. Mas caso contrário, né, e o nosso sentimento daqui a pouco ele vai mostrar para a gente o que pode estar acontecendo, o que a gente pode esperar. Se a gente romper aqui de forma descendente, vai ser mais difícil de vir retestar essa região, porque assim como está acontecendo aqui em cima, né, a gente está vendo que está batendo aqui, rejeitando, vão ter pessoas presas aqui nessa região também e consequentemente, né, essas pessoas elas vão querer sair na primeira oportunidade caso o mercado vá contra o que elas estão esperando. Então muito cuidado, né, nessa época de consolidação, lateralização, o mercado ele está assim perigoso. Mas falando de longo prazo, a gente ainda tem espaço para cair de uma forma bem saudável, para ser sincero para vocês, né? A gente ainda nem chegou a testar o 382 de toda a pernada e levando essa pernada aqui para cima, eu acho que a gente nem chegou a bater o 618 ainda, né? Olha só, o 618, ele está aqui embaixo, próxima região da EMA 26, então a gente ainda tem espaço para cair. Muito cuidado também, né? Porque se a gente perder esse fundo aqui, esse fundo dos 44 mil dólares, a gente vai estar fazendo pivô de baixa no gráfico diário e podemos sim vir a corrigir no gráfico semanal, que também está extremamente esticado, né? O gráfico semanal ele não faz fundos ascendentes desde os 34 mil dólares. Isso já foi quase que 40% aí de valorização e eventualmente a gente teria sim que fazer um fundo ascendente para estar seguindo nessa tendência. Mas tudo isso é um cenário que ainda falta muita água para passar debaixo da ponte, mas a gente precisa sim analisar todas as probabilidades. Mas até agora um movimento super saudável de alta, né? Topos e fundos cada vez maiores. Lembrando sempre da necessidade do Bitcoin romper os 52 mil dólares para ele ficar bem altista, entrar numa região aí onde ele vai ter pouquíssimas resistências, né? Só o próprio topo histórico aí, propriamente dito. Galera, olhando o nosso sentimento, nosso indicador de sentimento, eu vou confessar para vocês que não está muito legal. O pessoal está acreditando fortemente na alta. Isso faz com que caso a gente rompa a região aqui dos 45.500, quem sabe até dos 44, possa ter bastante gente sendo liquidada e isso vai fazer com que a gente possa vir a corrigir no gráfico semanal, sim, porque as pessoas elas estão alavancando muito, elas estão apostando que isso aqui é o fundo, né, devido ao risco retorno favorável e achando que essa consolidação vai romper de forma ascendente. Está todo mundo comprando aqui. Quem que vai comprar quando romper? Quem que vai comprar numa região de resistência, né? Como que o preço ele vai se deslocar aqui para cima? Justamente ele não vai porque tá todo mundo acreditando no cenário de alta aqui. Então isso me deixa um pouco inseguro com relação a isso. Isso me faz usar stops mais curtos, né? Para caso a gente tenha movimentos aqui, eu poder reentrar aqui em operações rápidas, poder pegar aí esse lucro. E para operar em consolidação, a gente sabe muito bem que é basicamente liquidações. E sério, gente, olha como é que funciona. Liquidação, fundo. Liquidação de vendedores, topo. Liquidação de vendedores, topo, liquidação de compradores aqui, fundo, liquidação de vendedores, topo, liquidação de compradores, fundo, liquidação de compradores, fundo. Então, mais uma vez, a gente está utilizando em cenário consolidado, nosso setup de liquidação para estar fazendo compras e vendas, ou então acumulações e distribuições, que eu acho que é o mais importante para quem gosta de estar sempre operando, sempre fazendo operações aí diminuindo seu preço médio. As liquidações são sim um grande aliado. Mas resumindo, né, resumindo tudo isso que eu estou falando de sentimento do mercado, vamos ficar de olho porque temos mais compradores que vendedores e o nosso Open Interest, né, eu nem estou falando muito dele porque devido a essa consolidação, movimento de alta, resistência e suporte junto à tendência de alta, ele está bem consolidado, tá? Isso me deixa um pouquinho com o pé atrás de estar operando esse cenário consolidado. Temos mais pessoas apostando na alta do que na baixa e os contratos eles estão indo de acordo, né? Então realmente tem pessoas aí que estão entrando compradas para tentar antecipar esse eventual rompimento. Galera, considerações finais, enquanto a gente estiver nesse mercado consolidado, eu confesso para vocês que eu tô sem muito o que fazer,
tá? Se você é igual eu, não gosta de operar consolidações devido ao alto risco, alta volatilidade, movimentos impulsivos e facilmente retomados, né, os famosos pumps and dumps, tire um tempo para você estudar, né? Tire um tempo aí para você dar uma folga do mercado, muito cuidado com o overtrade. Eu tô de olho aqui, caso a gente perca essa região dos 45.500, 45.600, só teremos suporte próximo aos 44, então muito cuidado com essa zona aqui que não tem suporte. E caso a gente rompa essa zona dos 47, né, a gente já sabe que tem muita gente comprada, muita gente aguardando isso. E vai ser numa zona onde teremos sim resistência até os 52 mil dólares. Tudo isso aqui vai ser uma zona de extrema resistência, então podemos sim ver o preço subir aqui e ainda assim ter algumas retomadas, porque temos muita gente querendo vender aqui. O risco retorno está extremamente favorável para se atuar vendido, né? O gráfico semanal está esticado. Então, se uma pessoa armar uma posição vendida aqui, né, aqui no topo, né, por exemplo, nos 48, ela vai perder aí, tem risco de perder 7% e possibilidade de ganho de 20, 30%, então é um risco retorno extremamente favorável para os vendedores. E junto a isso temos a maioria do mercado apostando no cenário de alta, numa situação onde o risco retorno está extremamente desfavorável para eles. Então, concluindo, cuidado com as operações, né? Se você está muito comprado, aproveite para fazer algumas parciais. Se você está sem posição nenhuma, cuidado com exposições grandes, porque a gente pode estar vendo mais correção sim vindo pela frente, mas ainda assim vale a pena arriscar algumas operações face a essas bases de preço, né? Essa base de preço aqui dos 45k e a base de preço dos 44k, porque o risco retorno também está favorável, né? Para pelo menos se expor um pouco se não tiver sem nada, para caso ainda assim o mercado ele vá a favor da tendência de alta no diário, você pega um pouquinho de valorização. Lembrando que eventualmente precisaremos sim fazer um fundo ascendente no semanal para estar seguindo essa tendência, uma vez que a nossa última base de preço está nos 34 mil dólares. E que agora que a gente fez o pivô de alta no semanal, a maior probabilidade é que sim a gente venha a ver no longo prazo, no médio prazo principalmente, o Bitcoin podendo testar aí regiões próximas aos 60 mil dólares. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. No mais, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo. E tenham uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Então eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo, amanhã tem live e quarta-feira tem a primeira videoaula do canal. Falou, galera. Valeu!